A Segunda Guerra Mundial tem uma ligação direta com o nazismo, e esse tem uma ligação direta com a Primeira Guerra Mundial. Podemos dizer que uns foram consequências de outros. Com o fim da Primeira Guerra, a Alemanha ficou arrasada. O Tratado de Versalhes condenou a Alemanha economicamente, tomando parte do território alemão, limitando seu exército a apenas 100 mil homens, fiscalizando sua fabricação de armamentos e munições, e o principal, condenando a Alemanha a pagar uma indenização de 6,6 bilhões de libras aos países vencedores. Uma quantia que, se é um absurdo hoje, era ainda mais absurdo para aquela época. Num território onde a hiperinflação, a pobreza reina e seus habitantes se sentem humilhados, ideias preconceituosas e distorcidas tendem a se espalhar. Então, nesse cenário, temos o nosso personagem principal, Adolf Hitler. O homem que lutou bravamente na Primeira Guerra, tinha certeza que ia vencer, mas só se decepcionou com seu governo. Agora começava a ter ideias absurdas, pregando o autoritarismo, o militarismo, o anticomunismo, o intervencionismo econômico, a necessidade de expansão territorial e a intolerância contra negros, ciganos, deficientes, homossexuais e principalmente judeus. O partido nazista se destacou facilmente dentre os outros partidos da época, servindo como uma espécie de alternativa entre o comunismo e o capitalismo. Os nazistas então tentam tomar o governo de Munique em novembro de 1923, mas não obtiveram sucesso. Muitos membros do partido foram presos nessa ocasião, inclusive Hitler. Condenado a 5 anos de prisão, mas cumprindo apenas 9 meses, ele escreveu o livro Mein Kampf, publicado em 1925. Nesse livro, ele afirmava todas as características que ele pregava em um governo e focou demais no conceito de raça ariana, pregando que os indivíduos não alemães deveriam ser eliminados porque ameaçavam a superioridade e soberania alemã. O livro não foi um sucesso imediato, até porque quando Hitler e os nazistas foram libertos, a economia alemã mostrava sinais de estabilidade e os discursos de ódio não faziam mais sentido. Para reverter a situação, houve a criação da SS, uma tropa paramilitar que protegia os líderes. A organização estava sob o controle de Heinrich Himmler, que era bem próximo de Hitler. Outro fator que favoreceu o nazismo foi Joseph Goebbels, responsável pela propaganda fortíssima que o partido aplicava. Mas um dos fatores que mais colaborou foi, sem dúvida, a crise de 29, que surgiu com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Tal crise proporcionou um território propício para a propagação dos ideais nazistas. Devido a essa série de fatores, os discursos nazistas começaram a ganhar popularidade entre todas as classes sociais. Por isso, nas campanhas eleitorais de 1932, Adolf Hitler era um dos maiores concorrentes à presidência. Mas apesar de toda a sua popularidade, seu adversário político Hindenburg foi reeleito mais uma vez. Mas devido à grande popularidade que o partido nazista tinha e algumas ameaças feitas a Hindenburg, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. E nesse mesmo período, o parlamento alemão foi incendiado e os comunistas foram considerados culpados. Tendo seus líderes presos e levados para campos de concentração, o partido se tornou proibido. Com o nazismo eliminando seus principais adversários, perseguições políticas se espalharam por toda a Alemanha. Sindicatos foram fechados e foi anunciado a construção de mais campos de concentração, que seria uma das principais características do governo nazista. Com Hindenburg morrendo, então, em agosto de 1934, de causas naturais, Hitler se tornou o único governante, e assim fundou o Terceiro Reich alemão. A Alemanha então se torna uma ditadura totalitária, em que a Gestapo, a polícia política do Reich, matava e sumia com pessoas que se opusessem contra o governo. As crianças eram influenciadas pelo partido desde cedo, sendo obrigadas a aceitar os ideais propostos pelo partido, e as perseguições se intensificaram ainda mais. Em 1935 foram instituídas as leis de Nuremberg, as quais os judeus foram proibidos de frequentar estabelecimentos,
seus bens foram confiscados e nenhum alemão poderia ter um relacionamento com o judeu. As leis também diziam que ajudariam os judeus a sair da Alemanha, desde que deixassem uma parte de seus bens do país. Os que não pudessem teriam que permanecer. E com a violência aumentando, muitos desses que não fugiram foram enviados para campos de concentração. Então, em 1938, ocorreu a Noite dos Cristais, em que um jovem polonês que morava na França atirou em um diplomata alemão, após saber que seus pais estariam sendo deportados. Em resposta a isso, os nazistas intensificaram sua perseguição aos judeus. Muitos judeus foram mortos, sinagogas e estabelecimentos de judeus foram destruídos, e 30 mil judeus foram enviados a campos de concentração. Os que continuaram foram obrigados a usar uma estrela de Davi, símbolo do judaísmo, em suas vestimentas, como forma de marcá-los. E assim foi a ascensão do nazismo ao poder.